Mais uma vez, bom dia a todos. Então hoje nós teremos uma aula especial aí em pleno domingo de carnaval, né? Já tem sido de alguma forma uma tradição nossa ter aula no domingo de carnaval. A gente sempre tem o cuidado de perguntar se as pessoas têm disponibilidade, né, antes de confirmar a aula. Como um número razoável confirmou a presença, então a gente acabou por decidir que hoje teria aula. Até porque hoje é uma aula extraordinária, né? A gente sai um pouco da nossa sequência do catecismo para dar uma aula muito importante sobre o tempo litúrgico da Quaresma. E outro fator que pesou muito é que a Quaresma vai começar na próxima quarta-feira. Então, dar esta aula no próximo domingo não é que seria inadequado, mas de alguma forma nós daríamos a aula após o início da Quaresma, o que não é o ideal. O ideal é que a aula seja dada antes do início do respectivo tempo litúrgico. Então hoje, como eu falei, o tema da aula será a Quaresma, que se inicia na quarta-feira de cinzas e se encerra na Semana Santa. Tradicionalmente, e a gente lerá isso hoje no Catecismo de São Pio X, tradicionalmente se diz que a Semana Santa é a última semana da Quaresma, é a última semana do tempo da Quaresma. Hoje é muito comum que ouçamos que a Quaresma se encerra no domingo de Ramos ou na própria quinta-feira santa, né? No início do tríduo pascal. Isso não faz tanta diferença. O fato é que a Semana Santa tradicionalmente é ensinada como a última semana da Quaresma, mas ela é também um tempo litúrgico próprio, isso é importante. Tanto que nós teremos uma aula sobre a Semana Santa. Ainda não sabemos se vai ser no domingo de Ramos, no próprio domingo de Ramos ou no domingo anterior. O fato é que nós teremos uma aula sobre a Semana Santa e teremos uma outra aula sobre o tempo pascal. Então, ainda depois desta aula de hoje, haverá duas aulas voltadas para esta catequese dos tempos litúrgicos. E a aula de hoje é uma aula importantíssima, porque a Quaresma é um tempo litúrgico importantíssimo e que deve ser bem vivido, deve ser muito bem vivido. Então vamos começar pelo Catecismo da Igreja Católica. Se vocês olharem lá no índice alfabético remissivo, não sei se vocês conhecem, é importante que conheçam, o Catecismo chama de índice analítico, né? É muito importante que vocês tenham esse índice como algo próprio do estudo de vocês. Eu vou até falar aqui a página onde ele começa. Então, na página 800 do Catecismo, começa esse índice analítico, no qual vocês encontrarão os temas elencados em ordem alfabética. Então, as dúvidas que vocês tenham sobre diversos temas podem ser tiradas desta forma. E vocês vão observar que o índice é muito grande. Ele vai da página 800 até a página 925, ou seja, são 126 páginas de índice. E ao consultarmos o tema da Quaresma, nós percebemos que ela aparece apenas em 3 partes do Catecismo. Dessas 3, nós falaremos de 2 delas, e a aula, de alguma forma, será dividida a partir destas 2 partes. A primeira delas é o item 540 do Catecismo, mas nós leremos a partir do 538. Então, nós leremos do item 538 ao item 540, e nestes itens, o Catecismo fala justamente da origem da Quaresma. O que deu origem à Quaresma foi justamente aquele fato histórico das tentações de Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Logo após o seu batismo,
São João Batista batiza nosso Senhor Jesus Cristo, e logo após, os 3 evangelhos sinóticos falam de um período em que nosso Senhor passou 40 dias no deserto e foi tentado pelo demônio. A quaresma, a origem do tempo litúrgico da quaresma está neste fato histórico. É a igreja que se une a nosso Senhor Jesus Cristo durante 40 dias. E é interessante que a quaresma tem também uma outra origem, que é o catecumenato, ou seja, a preparação daqueles que não eram batizados para os 3 sacramentos da iniciação cristã. Num processo de catequese que é chamado de inspiração catecumenal, além da catequese propriamente dita, os catecúmenos, ou seja, aqueles que se preparavam para receber o batismo, a crisma e a primeira comunhão, o sacramento da Eucaristia, eles tinham um período de 40 dias, no qual eles recebiam uma preparação mais intensa para receber os 3 sacramentos. Então, historicamente, os catecúmenos tinham um processo de catequese, mas 40 dias antes do sacramento, que em geral, em regra, de preferência, era ministrado no sábado santo, no sábado chamado sábado de Aleluia, o sábado da Semana Santa, no qual é celebrada a missa mais importante do ano, que é a solene vigília pascal. 40 dias antes do sábado santo, os catecúmenos tinham um tempo que é chamado de tempo de purificação e iluminação, no qual eles eram preparados de uma forma mais intensa para os 3 sacramentos que iriam receber. E o que aconteceu historicamente é que a igreja, na sua sabedoria, percebeu que a igreja inteira, todos os fiéis, não só os catecúmenos, deviam ter um tempo de preparação para a Semana Santa, um tempo de preparação para o tríduo pascal, paixão, morte e ressurreição, que é celebrado a partir da quinta-feira da Semana Santa até o domingo, um tempo de preparação para a Páscoa. E aí, historicamente, surge o tempo litúrgico da Quaresma, com a configuração que tem hoje, já bem no início da história da igreja. Então, a Quaresma tem esta dupla origem, a origem principal, que é o fato histórico daquele período de 40 dias que nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo demônio no deserto, mas também este fato, digamos, da própria igreja, da vida da própria igreja, dos 40 dias de preparação para os sacramentos da iniciação cristã, que eram vividos pelos catecúmenos, por aqueles que não eram batizados. E este período, este tempo, de alguma forma, foi universalizado. Toda a igreja se junta para se preparar. Então, vocês precisam encarar a Quaresma desta forma também, como um tempo de preparação para o período mais importante do ano. Infelizmente, na nossa sociedade secularizada, paganizada, a Semana Santa perdeu o seu caráter. O tríduo pascal, em especial, perdeu este caráter de tempo mais importante do ano. Não há nenhum outro tempo mais importante que a Semana Santa. Não há nenhum dia do ano que se coloque acima destes dias. Então, a Quaresma é justamente este tempo de preparação para estes dias tão especiais. Então, é fundamental que daqui até quarta-feira, vocês, diante de Deus e em oração, peçam a graça de bons propósitos para a Quaresma. Peçam a graça de uma boa Quaresma, para que vocês cheguem, todos nós cheguemos à Semana Santa devidamente preparados para viver este momento tão importante, tão essencial. E além disso, vocês que estão no ano de catequese, mais ainda, a Quaresma de vocês precisa ser também este tempo de preparação para o sacramento que vocês receberão no tempo pascal, muito provavelmente. A crisma de vocês ainda não tem data, mas muito provavelmente será dentro do tempo pascal, como é o indicado, como é o que acontece tradicionalmente.
e no caso até daqueles que eventualmente não sejam batizados, nós tentaremos que este batismo aconteça no Sábado Santo, como a igreja sempre fez tradicionalmente. Então, aqueles que não são batizados aqui da turma, ainda mais terão a quaresma como um tempo exato de preparação para o sacramento que vão receber. Então, este apelo eu faço para vocês desde o início da aula. Utilizem estes dias, o dia de hoje, a segunda-feira e a terça-feira, em algum momento sentem-se em oração e coloquem propósitos para bem viver a quaresma, propósitos concretos, poucos propósitos acessíveis ao que vocês podem dar para Deus hoje, mas façam isso, não se furtem a fazer isso, sejam generosos com Deus, não sejam exagerados, porque isso só vai gerar frustração, vocês não vão cumprir os propósitos que colocaram, mas também não sejam pusilânimes, não sejam mesquinhos, não sejam frouxos, com o perdão da palavra, sejam generosos, façam bons propósitos, concretos, que girem em torno do que a gente vai falar mais à frente, das 3 obras próprias da quaresma e da vida cristã em geral, que são o jejum, a esmola e a oração. Os propósitos quaresmais devem girar em torno destas 3 frentes, O amor a Deus, que é a oração, ou seja, propósitos de oração, o amor a si mesmo, que é o jejum, ou seja, propósitos de jejum, de abstinência, coisas que vocês renunciarão por amor a Deus durante estes 40 dias, e propósitos de esmola, que é o amor ao próximo. E aí nós cumprimos, de alguma forma, o resumo de todos os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Então, por amor a Deus, diga-se de passagem, tudo por amor a Deus. Então, é fundamental que vocês também façam propósitos de esmola. Então, mais à frente, abordaremos isso melhor. Vamos ler aqui no Catecismo, então, a origem da quaresma, que é justamente este mistério das tentações de Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Vamos lá. Item 538 do Catecismo, é a página 152 do Catecismo da Igreja Católica. Está 23, está a temperatura, se tiver quente ou frio, vocês falam. Os evangelhos falam de um tempo de solidão de Jesus no deserto, imediatamente após seu batismo por João. Levado pelo Espírito ao deserto, Jesus ali fica 40 dias sem comer. Vive com os animais selvagens e os anjos o servem. No final dessa permanência, Satanás o tenta por 3 vezes, procurando questionar sua atitude filial para com Deus. Jesus rechaça esses ataques que recapitulam as tentações de Adão no paraíso e de Israel no deserto, e o diabo afasta-se dele até o tempo oportuno. Os evangelistas assinalam o sentido salvífico desse acontecimento misterioso. Jesus é o novo Adão, que ficou fiel onde o primeiro sucumbiu à tentação. Jesus cumpre à perfeição a vocação de Israel, contrariamente aos que provocaram outrora a Deus durante 40 anos no deserto. Cristo se revela como o servo de Deus, totalmente obediente à vontade divina. Nisso Jesus é vencedor do diabo. Ele amarrou o homem forte para retomar-lhe a presa. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, obediência suprema de seu amor filial ao Pai. A tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, o oposto da que lhe propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós, pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós,
com exceção do pecado. A igreja se une a cada ano, mediante os 40 dias da grande quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. Então esse final aqui é o que a doutrina ensina, e deve ficar claro para vocês. A igreja se une a cada ano, mediante os 40 dias da grande quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. Então, em primeiríssimo lugar, esse é o ponto. Vocês precisam viver a quaresma como um ato de amor a Deus, um ato de amor a nosso Senhor Jesus Cristo, unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, em especial neste tempo da sua vida, nos 40 dias do deserto. Então, na quaresma, sim, de alguma forma nós devemos ir para o deserto. A simbologia do deserto comporta várias interpretações, várias realidades. Sem dúvida nenhuma, o deserto é um local de aridez, é um local de necessidade, é um local de difícil sobrevivência, de difícil subsistência, mas por outro lado, o deserto também tem este caráter de afastamento do mundo, um lugar de recolhimento, de encontro com Deus. Então nós devemos sim ir para o deserto, em especial com essa intenção. A quaresma é um tempo em que a gente deve viver mais recolhido, deve viver de maneira mais austera, não triste. Não confundam nada disso com tristeza. Tristeza, inclusive, é pecado. Santa Teresa de Ávila dizia, cristão triste, triste cristão. Cristão triste, triste cristão. O cristão, ele deve ser alegre, mas não bobo alegre. E não é uma alegria mundana, que é essa alegria do carnaval. Padre Paulo Ricardo tem até um vídeo, não me recordo agora a ocasião, em que ele faz uma contraposição entre a alegria do carnaval e a alegria da Páscoa. A alegria cristã é a alegria da Páscoa. É uma alegria que decorre da nossa fé. A nossa fé, especialmente no mistério pascal. Paixão, morte e ressurreição. A fé que nós temos de que Deus se fez homem para nos salvar, para remir os nossos pecados, abrir a porta do céu para nós. E é interessante como nessa sociedade mundana na qual nós vivemos, secularizada, o carnaval, que devia ser um tempo de refrigério para que nós nos preparássemos para a quaresma, então muito legitimamente um tempo próprio para se fazer um churrasco. Por exemplo, ontem eu fui num churrasco com amigos, porque tradicionalmente fica-se sem comer carne durante os 40 dias. É claro que isso não é uma regra, mas isso a igreja fez durante muito tempo. Muitos fiéis ficavam 40 dias sem comer carne. Então o carnaval era justamente esse tempo que antecedia um tempo de refrigério, de alegria legítima, de convivência familiar, convivência com os amigos. Hoje é um tempo de pecado. Eu tive que ir na Mitra Arquidiocesana na sexta-feira. A gente às vezes fica tanto tempo afastado de determinadas coisas. Eu já estou casado com 2 filhos, ali na Glória, Aí eu fui de metrô. Quando eu voltei para pegar o metrô, já devia ser depois das 6, 6h30, 7 horas, talvez antes, umas 6 horas. Eu fiquei chocado com o que eu vi na rua. Eu fiquei chocado com o que eu vi no metrô. As roupas das pessoas, o comportamento das pessoas. Então realmente é um tempo em que a gente precisa de alguma forma agora, até diante do que as pessoas em geral têm feito, é um tempo de muita oração. O carnaval nosso, o carnaval do fiel católico, precisa ser um tempo também de oração por essas pessoas, pedir a conversão dessas pessoas, se mortificar por elas, e também para agradar a Deus. Deus que é tão ofendido nesses tempos. E isso não é exagero, basta dar uma volta pela rua. Como Deus é ofendido nesses tempos de carnaval. E a gente precisa amá-lo no lugar destas pessoas que o ofendem. Nós temos, assim como aconteceu no ano passado, em que aquela escola, a Gaviões da Fiel, colocou o diabo
a surrar nosso Senhor Jesus Cristo no seu desfile. Esse ano parece que a Mangueira vai seguir numa linha semelhante de ofensa a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu até cheguei a falar com a advogada da Arquidiocese que durante esse tempo aí que antecedeu o Carnaval chegou a negociar com o presidente da Liesa, com o próprio carnavalesco, o presidente da Mangueira, para que determinadas coisas fossem tiradas do desfile. Eu não cheguei ainda a ter uma resposta dela do que essa negociação, aonde ela chegou, mas o fato é que a Mangueira, a princípio, ofenderá nosso Senhor Jesus Cristo com o seu desfile, diretamente, né? Porque a ofensa indireta acontece em quase todos os desfiles de quase todas as escolas. Recentemente agora colocaram Nossa Senhora com um pênis numa exposição, eu não sei se vocês viram, uma exposição no centro do Rio, fizeram lá um quebra-cabeça e colocaram uma imagem de Nossa Senhora com um pênis. Então, esse é o mundo em que nós vivemos. Não adianta a gente ficar com um complexo de avestruz e enfiar a cabeça no meio da terra e fechar os olhos para essas realidades. Então, o apelo que eu faço a vocês usem muito bem esses 3 dias que antecedem a Quaresma. Não deixem de se alegrar, não deixem de se reunir com a família, com os amigos, não deixem de fazer um churrasco como eu fiz ontem. Eu mesmo vou viajar hoje lá para o sítio dos meus pais em Minas Gerais, vou ficar com a família. Não deixem de viver uma alegria salutar, mas por favor, não deixem de rezar. Não deixem de rezar, especialmente por essas pessoas que se perdem durante o Carnaval. E não deixem de amar a Deus no lugar dessas pessoas que ainda não o amam, de maneira muito concreta, com a nossa pequenez, mas de maneira muito concreta. Um amor muito concreto por Deus. E não deixem de preparar a Quaresma de vocês. Reservem um tempo, talvez uma meia hora, seja hoje, seja na segunda, seja na terça-feira, em que vocês se sentarão, rezarão e diante de Deus escolherão quais são os propósitos da Quaresma de vocês para esse ano, que é uma Quaresma única, é uma Quaresma que vocês viverão dentro da catequese de vocês, dentro também da preparação de vocês para os sacramentos da iniciação cristã. Então é fundamental que vocês preparem essa Quaresma como vocês nunca prepararam uma Quaresma antes. E talvez, e certamente deve ser assim, que isso seja uma tônica para a vida de vocês daqui por diante. Esta é, como diz o Catecismo, a grande Quaresma. Vamos vivê-la muito bem. Então vamos à Sagrada Escritura agora, né? Nós lemos no Catecismo o que significa esse mistério das tentações de Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Vamos ao Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, justamente este mistério das tentações de Nosso Senhor no deserto, segundo o Evangelho de São Mateus. Depois vocês podem estudar melhor. A Ave Maria, por exemplo, coloca logo abaixo do título. No Evangelho de São Marcos, esta passagem está no capítulo 1, versículos 12 e seguintes. É bem resumido no Evangelho de São Marcos. No Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Quem quiser se aprofundar depois, porque um evangelho enriquece o outro, né? Vamos lá. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador se aproximou dele e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto,
e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: eu te darei tudo isto, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Então, o objetivo da catequese aqui, o objeto da catequese não é as tentações, não são as tentações de Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, mas a ideia aqui hoje é que nós percebamos quais são as lições que esse Evangelho traz para a quaresma que nós devemos viver. Em primeiro lugar, a simbologia do número 40. O número 40 na Sagrada Escritura tem uma simbologia que significa toda uma vida, toda uma geração. Então, se nós observarmos, por exemplo, no Antigo Testamento, aquela passagem do dilúvio, a história de Noé, em que choveu por 40 dias e 40 noites, naquele momento toda a humanidade morreu, toda a humanidade passou. Somente Noé e sua família sobreviveram. Então aqui já há um caráter de uma geração que passa, e isso se repete no deserto, nos 40 anos em que o povo de Israel passou pelo deserto em direção à terra prometida, em que não foi a geração que saiu do Egito que chegou à terra prometida. Da mesma forma que no dilúvio, os únicos que entraram na terra prometida que haviam saído do Egito foram Josué e Calebe. O próprio Moisés não entrou na terra prometida. Então, mais uma vez, o 40 aqui significa também uma geração ou uma vida. Então, isso significa que nós seremos tentados a vida inteira. Nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado no deserto depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, e isto mostra para nós que nós também seremos tentados, não somente hoje, mas por toda a vida. E nosso Senhor Jesus Cristo venceu as tentações para que nós vençamos nele as tentações. Não é à toa que no Pai Nosso nós pedimos, é a penúltima petição do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Vejam que o pedido não é não sejamos tentados, não tenhamos tentação, não, é não nos deixeis cair em tentação. Isso evidencia que nós seremos tentados, que nós teremos tentações no nosso caminho. Então, da mesma forma que este Evangelho é um reflexo de toda a nossa vida, a quaresma deve ser assim. Os meus propósitos quaresmais é evidente, durante a quaresma eu os vivo de forma mais intensa. Na quaresma eu faço propósitos mais sérios, mais graves, mas isto deve iluminar toda a minha existência, deve iluminar o resto do ano inteiro. Não algumas pessoas vivem a quaresma, eu conheço pessoas assim, por exemplo, para dar um exemplo, que não vão sequer à missa domingo, não se esforçam por viver a fé católica e tem até um hábito de se embriagar, por exemplo, habitualmente, que conseguem ficar sem beber durante a quaresma. Então a pessoa fica embriagada todo final de semana, toda sexta-feira, durante o ano inteiro, e durante 40 dias ela fica sem beber. Então observem que isso não serve de nada, ou de muito pouco. Não é para chutar o balde no tempo pascal: eu vou ficar ali 40 dias numa vida austera, penitente, e depois eu vou chutar o balde. Não é isso, isso não faz o menor sentido. A quaresma ela precisa iluminar o restante do ano, o restante da minha existência, como acontece aqui. Esses 40 dias que Nosso Senhor passou no deserto significam a vida inteira. A nossa vida é uma vida de luta contra as tentações, de combate ao mal, de combate ao demônio, de combate às nossas próprias fraquezas, de combate ao mundo. São esses os três inimigos da alma: o demônio, nós mesmos, o que nós chamamos de carne, e o mundo. Então nós somos combatentes, nós somos chamados a combater esses inimigos. Então tenham isso muito em vista, peçam a Deus a graça
de escolherem bons propósitos para a quaresma, mas também peçam a graça de que estes bons propósitos passem a orientar a vida de vocês, mesmo depois da quaresma, para sempre. É isso que deve acontecer. Tenham muito em vista essa simbologia do número 40, a minha vida inteira. Então, o ir para o deserto, como eu falei, tem todo esse sentido de um local de encontro com Deus. Então, a partir da quaresma, que é um período mais longo, de 40 dias, eu tenho que pedir a Deus a graça de ir para o deserto todo dia, mesmo que por breves momentos. É a graça de ter um local, seja na minha casa, seja próximo do meu trabalho, um local em que habitualmente eu vou ao encontro de Deus, habitualmente eu vou para o deserto, eu me recolho em oração para me encontrar com Deus. Isso é fundamental, porque é nesse local que nós pediremos a Deus a graça de fazermos a sua vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É nesse local, é no deserto, que em especial a cada dia nós pedimos para Deus o pão nosso de cada dia. Tanto os bens materiais, mas principalmente os espirituais, para que nós consigamos amá-lo, para que nós consigamos servi-lo. E depois sim, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então é isso. Permitam que a quaresma ilumine toda a existência de vocês, como nós falaremos daqui a pouco. Que não seja um tempo que vai se iniciar e depois acabará. Não. É um tempo que se prolongará e de alguma forma pautará, mudará. Nós precisamos permitir que Deus nos mude. A quaresma é um tempo de conversão. Esses dias que antecedem a quaresma são dias muito importantes em que vocês precisam se colocar diante de Deus e refletir o que nas nossas vidas não está de acordo com o Evangelho, o que nas nossas vidas não está de acordo com o que a igreja ensina. E vocês estão num tempo muito legal para isso, porque nós começamos no último domingo a terceira parte do catecismo, que fala justamente da moral, o agir cristão. Então vocês precisam ficar muito atentos a essas catequeses, porque eventualmente vocês se depararão com ensinamentos da igreja que vocês não vivem ainda. E vocês precisam pedir a Deus a graça, a força para mudar de vida. A graça da conversão, uma conversão concreta e sincera. E vejam que é muito interessante, nesta passagem estão presentes as três práticas penitenciais próprias da quaresma: o jejum, a esmola e a oração. Quais são os três pecados, quais são as três tentações que o demônio coloca como pedras de tropeço diante de nosso Senhor Jesus Cristo? São três pecados que se antepõem a estas três práticas: jejum, esmola e oração. Vamos lá, só para que vocês saibam, os padres da igreja ensinam, e isso é unânime, que estes três pecados estão na raiz de todos os outros pecados. Estes três pecados, estas três tentações, estão na raiz de todos os pecados que nós cometemos nas nossas vidas. O primeiro deles me parece claro, que é a gula, a tentação da gula. Nosso Senhor Jesus Cristo fica 40 dias e 40 noites sem comer, e o demônio coloca diante dele a tentação de transformar as pedras em pães. Então aqui é a tentação da gula, é a tentação de cair no pecado da gula, que nós muitas vezes negligenciamos. Quem de nós aqui tem o hábito de confessar o pecado da gula? Tem o hábito de, no ato penitencial da missa, se arrepender eventualmente porque comeu demais, porque bebeu demais, porque exagerou nesse ou naquele alimento? Saibam que dificilmente a gula ela é um pecado grave, dificilmente a gula é um pecado mortal, a não ser que seja algo, uma pessoa que vai talvez num rodízio e come de tal forma que passa mal e vomita para voltar a comer, como acontecia na época do Império Romano, né, que as pessoas tinham esse hábito de até vomitar para voltar a comer.
Vejam como a gula afeta a própria sociedade quando ela é pagã, né? Quando ela não se orienta pelos valores cristãos. Mas, a não ser nesses casos extremos, a gula é um pecado venial, a não ser que seja uma embriaguez em que a pessoa de fato caia num pecado grave de embriaguez, ela perca a razão, fique violenta, faça besteira, aí no caso ela vai cometer outros pecados como decorrência da embriaguez, mas a própria embriaguez sim será um pecado grave, que é muito cometido inclusive nesses tempos de carnaval. Mas percebam que, em geral, a gula não é um pecado grave, mas ela está na raiz de muitos outros pecados, tanto que os padres da igreja chegam a afirmar que toda pessoa que tem o pecado da luxúria tem o pecado da gula. Ou seja, toda pessoa que peca por luxúria, toda pessoa que peca por uma sexualidade desordenada, necessariamente tem o pecado da gula. A recíproca não é verdadeira. Nem toda pessoa que peca por gula, peca pela luxúria. Mas vejam que interessante, a raiz dos pecados sexuais está no pecado da gula. Por isso é que é tão importante também combatê-lo, para que não caiamos numa sexualidade desregrada, não vivamos uma vida depravada. E como isso se mostra claro nestes tempos de carnaval. Ao lado da embriaguez é muito comum que as pessoas pequem por uma sexualidade desregrada, cometam pecados sexuais. Então vejam, esse é um pecado que deve ser combatido. E qual é o remédio para o pecado da gula? É o jejum. O jejum é o remédio para o pecado da gula. A primeira obra penitencial da quaresma, jejum, esmola e oração. Então o jejum é o remédio próprio para o pecado da gula, que está presente nesta passagem que fala das tentações de Nosso Senhor. Então é fundamental, eu vou ajudá-los daqui a pouco com isso, que vocês, nesse momento de preparação para a quaresma de vocês, pensem em uma prática que seja relacionada ao jejum. Uma prática, ou seja, algo que vocês gostem. Não adianta fazer jejum de jiló, de quiabo, por mais que eventualmente a pessoa goste. Eu mesmo gosto de quiabo com frango e angu, ótimo. Mesmo jiló é uma comida que fritinho ali fica gostosa também, mas não adianta fazer jejum disso. Não adianta fazer abstinência de algo que eu eventualmente não goste ou goste pouco. Eu preciso me abster de algo que eu goste, de algo que de fato eu sentirei falta. E aí sim eu faço um bom propósito de jejum. E aí a gente passa para a segunda tentação de Nosso Senhor, que São Mateus coloca como a terceira, que é a avareza. O demônio coloca diante de Nosso Senhor Jesus Cristo todos os bens do mundo e diz que ele os dará a Nosso Senhor caso Nosso Senhor o adore. Isso aqui é a tentação da avareza, é o amor desordenado pelos bens materiais. Então vejam que qual é a obra penitencial da quaresma que se antepõe à avareza? A esmola, a generosidade de dar e de se doar para aqueles que precisam. Então, nós devemos combater a avareza durante a quaresma com a esmola, com práticas concretas de esmola, que podem ser tanto um momento especial em que eu ajudo uma determinada instituição, eu passo um dia, a gente vai falar melhor disso à frente, mas também uma liberalidade em dar esmola mesmo, concretamente na rua, para as pessoas que nos pedem, que é algo que infelizmente hoje muitas pessoas caem numa certa hipocrisia, de sempre criar uma certa desculpa. Esse fulano aqui está com cara de bandido, está com cara de bêbado, está com cara de drogado, e eu crio inúmeras desculpas para não chegar e dar aquela nota lá de R$2, de 5, de 10 que está no meu bolso, guardada pelo escorpião, e eu fico lá a dar desculpas e não dou a esmola para ele. Então, isso também é uma forma de se viver a esmola na quaresma, estar mais atento às necessidades das pessoas que me procuram no meu dia a dia, guardar, já me preparar para isso, né?
Eu mesmo peco por isso. Às vezes eu fico com notas maiores ou sem dinheiro. Às vezes a gente tem também a preocupação de ter trocados com a gente, moedas, notas mais baixas, 2, 5, 10 reais, que me permitirão ajudar. Eu não vou ficar, caramba, 50 é demais, eu não tenho condições de dar 50. Não, mas eu estou sem dinheiro, eu não posso. A gente também tem que se preparar para dar esmola, ficar mais atento a isso antes de alguém pedir, ou mesmo sem pedir. Eu noto que a pessoa precisa, eu vou até ela. Agora na igreja eu vi uma senhora que aparentemente precisava, e eu queria ter dado uma esmola para ela, mas eu fui pegar o controle do ar, quando eu voltei ela já não estava mais, e ela nem tinha pedido, mas só pelo fato dela ter se sentado ali na porta, eu pensei, essa senhora precisa de uma ajuda, mas não consegui ajudá-la. Então, estar atento, mesmo aqueles que não nos pedem. Se eu noto que alguém precisa, eu já vou ao seu encontro e dou. Então, isso é esmola, concretamente. Estar atento também às necessidades das pessoas que convivem conosco, as nossas famílias, os nossos amigos, não somente necessidades materiais, mas também espirituais. Pessoas que nós conhecemos que não conhecem nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas que nós conhecemos que não têm fé, que vivem no pecado. Então, isso é fundamental. A esmola consiste nisso, nesta atenção ao próximo, neste amor concreto ao próximo. E aí nós chegamos na última tentação, que é aquela que vai de encontro ao amor que nós devemos a Deus, que é esta tentação em que o demônio coloca Nosso Senhor num ponto alto e até cita a Sagrada Escritura. Essa passagem é muito interessante, não é o tema da aula de hoje, mas é interessante notar como o demônio conhece a Sagrada Escritura, e isso é mais um sinal de que nós devemos ler a Sagrada Escritura com a igreja. Não existe livre interpretação da Sagrada Escritura, como falam os protestantes. Eu não posso ler a Sagrada Escritura e interpretá-la da minha cabeça. Vejam que o demônio pode me levar a interpretações equivocadas. Eu sempre lembro do falecido Mr. Catra, né? Que tinha 9 mulheres e fundamentava isso na Sagrada Escritura. Jacó teve mais de uma mulher, Davi teve mais de uma mulher. Então percebam como o demônio pode interpretar a Sagrada Escritura por nós. Por isso é que é tão importante ler a Escritura com a igreja. Mas isso foi só um parênteses. Mas qual é a tentação aqui que o demônio coloca diante de nosso Senhor? É a vanglória. Nós poderíamos dizer a vaidade, ou até também a soberba do homem que quer se colocar no lugar de Deus. Por isso é que nosso Senhor diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Um homem que se lança para que Deus o ampare, é um homem que tenta a Deus, é um homem que se vê como o centro do mundo, ele se joga para que Deus o ampare. Vanglória, vaidade, soberba também. Então, qual é o ato próprio da quaresma que combate isso? É a oração. Porque quem ora se humilha. É impossível rezar sem humildade, porque quem não reza em geral é porque não se sente necessitado da graça de Deus para amar. As duas virtudes que sustentam a vida espiritual, as duas virtudes que estão na raiz da vida de oração são a fé, evidente, quem não tem fé, quem não crê, não reza porque sequer crê em Deus, mas também a humildade. Sem humildade, mesmo aquele que tem fé, mesmo aquele que crê, pode cair numa vida, eu falo por experiência própria, pode cair numa vida sem oração, porque pensa que tem as forças necessárias para fazer o bem sem a graça de Deus. Não se humilha, não se prostra diante de Deus para mendigar a sua graça, para pedir as graças necessárias para amar, as graças necessárias para fazer o bem. Então vejam, a gula se combate com o jejum, a avareza com a esmola e a vanglória com a oração. Eu rezo, eu me humilho, eu reconheço que só Deus é capaz de amar, só Deus é capaz de fazer o bem. Se eu não recorro a Ele, eu não farei o bem, eu não amarei. Isso é uma verdade claríssima que eu posso dizer mais uma vez para vocês por experiência própria. Eu posso ler o catecismo inteiro, conhecê-lo de cabo a rabo, eu posso conhecer a Sagrada Escritura.
se eu não rezar, o que vai acontecer é que eu cairei em pecado com total consciência do que eu faço. E ele se torna ainda mais grave por conta disso. Aquele que não estuda, aquele que não conhece a palavra, aquele que não conhece a doutrina, se ele peca, já é grave. Mas se aquele que conhece cai em pecado, é ainda mais grave. A quem muito foi dado, muito será pedido. Eu falo isso para vocês porque vocês, na catequese, têm uma oportunidade de ouro na vida de vocês, que muitos ainda não tiveram. A oportunidade de conhecer a doutrina da Santa Igreja. Não desperdicem essa oportunidade e não deixem de rezar. Eu afirmo para vocês, quem afirma é a Igreja, se nós não rezarmos, se nós não tivermos vida de oração, nós não nos sustentaremos no caminho da fé. Nós não nos sustentaremos no caminho do bem, no caminho do amor. Por isso é que a terceira e mais importante obra própria da Quaresma é a oração. Propósitos de jejum, propósitos de esmola, propósitos de oração. Como eu falei, propósitos humildes. Não façam propósitos como se vocês fossem São Francisco de Assis. Vocês vão se frustrar. Sejam realistas, sejam humildes, mas não sejam mesquinhos, sejam generosos. Dentro do que vocês podem dar, dentro do que vocês hoje têm condições de dar, deem para Deus, com generosidade, com amor. Então vamos à segunda parte da aula, em que a gente vai falar justamente sobre o que é a conversão. O que o catecismo diz a respeito da conversão? O que significa isso? Tem uma parte do catecismo que inclusive vocês já estudaram, assim como essa primeira passagem que eu li, em que a conversão ela é ensinada de uma forma espetacular. É uma das minhas partes prediletas do catecismo. Começa lá na página 393 do catecismo. É o parágrafo 14 e 27. Tudo isso eu vou colocar lá no grupo, tá? Quando eu mandar o áudio da aula, eu vou colocar as passagens hoje. Dessa vez eu não coloquei antes, colocarei depois. Vejam o que é a conversão. O título, esse primeiro título é justamente a conversão dos batizados. Parágrafo 14 e 27 do Catecismo da Igreja Católica, página 393. Vamos lá. Isso só para que vocês se situem, está dentro da aula sobre o sacramento da confissão, sacramento da reconciliação. São itens tirados desta aula, desta parte do catecismo. Jesus convida à conversão. Este apelo é parte essencial do anúncio do reino. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Na pregação da Igreja, este apelo é feito em primeiro lugar aos que ainda não conhecem a Cristo e o seu Evangelho. Além disso, o batismo é o principal lugar da primeira e fundamental conversão. É pela fé na Boa Nova e pelo batismo que se renuncia ao mal e se adquire a salvação, isto é, a remissão de todos os pecados e o dom da nova vida. Ora, o apelo de Cristo à conversão continua a soar na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a Igreja, que reúne em seu próprio seio os pecadores e que é ao mesmo tempo santa e sempre na necessidade de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. Este esforço de conversão não é apenas uma obra humana, é o movimento do coração contrito, atraído e movido pela graça a responder ao amor misericordioso de Deus, que nos amou primeiro. Comprova-o a conversão de São Pedro, após a tríplice negação de seu mestre. O olhar de infinita misericórdia de Jesus provoca lágrimas de arrependimento, e depois da ressurreição do Senhor, a afirmação 3 vezes reiterada de seu amor por ele. A segunda conversão também possui uma dimensão comunitária,
Isto aparece no apelo do Senhor a toda uma igreja: converte-te. Santo Ambrósio, referindo-se às duas conversões, diz que na igreja existem a água e as lágrimas, a água do batismo e as lágrimas da penitência. Então, percebam que aqui fica evidente que o catecismo está a falar dentro do contexto do sacramento da confissão. E fica aqui também um conselho para vocês: tentem se confessar, se não nesses próximos dias que antecedem a quaresma, mas pelo menos no início da quaresma. É muito recomendável que vocês façam uma boa confissão antes da quaresma, para que vocês possam bem vivê-la, até para que vocês percebam o que na vida de vocês não está de acordo com o Evangelho, não está de acordo com o que a igreja ensina. Se vocês puderem, me lembrem de colocar no grupo 2 exames de consciência muito bons que eu tenho. Já até mandei para uma pessoa aqui da catequese que me pediu uma ajuda em privado para se confessar, mas é muito recomendável que vocês se confessem nesses próximos dias. Como eu falei, não tem tanta necessidade. Seria o ideal que fosse hoje, ou na segunda ou na terça, ou mesmo na quarta-feira de cinzas, mas se não for possível, não tem problema. Faça um esforço para se confessar durante a primeira semana da quaresma, e aí sim vocês começarão esse caminho de uma forma diferente. Vocês começarão esse caminho em estado de graça, na amizade com Deus, e se prepararão melhor, certamente, para o tempo pascal, para o tempo da Páscoa, para a Semana Santa. É uma recomendação que eu faço a vocês, de que se confessem agora e adquiram o hábito da confissão. A confissão, como a gente faz questão de falar, ela deve, tanto eu quanto o Renato, ela deve ser regular, ela deve ser frequente. Eu diria que pelo menos uma vez por mês. Não deixem de se confessar pelo menos uma vez por mês, porque caso contrário vocês não se habituarão a confessar os pecados que vocês cometem com mais frequência, mesmo os leves, mesmo os veniais. E aqueles que quiserem se confessar mais, fiquem à vontade. Confessar-se a cada 2 semanas ou mesmo toda semana. Saibam que os santos se confessavam semanalmente. Não tem nenhum exagero nisso, não tem nenhum tipo de exagero. Muito pelo contrário, eu não sei vocês, mas eu cometo pecados veniais com muita frequência. É muito difícil. Quantos pecados veniais nós cometemos às vezes durante um dia? Então, é muito razoável que a gente se confesse com frequência, porque aí eu me habituo a lutar contra os pecados, tanto os graves como também os leves, aquelas pequenas pedras de tropeço que eu carrego, que a gente chama de pecado de bolso, né? São aqueles pecados que eu carrego cotidianamente comigo. Quando eu tenho o hábito de me confessar, eu começo a lutar concretamente contra esses pecados. Fiquem muito atentos. O Frei João, aqui o nosso pároco, é um ótimo confessor. Ele atende toda semana, em especial às quintas-feiras. Basta que vocês o procurem e comecem essa caminhada. Há muitos fiéis aqui na paróquia, graças a Deus, que começaram essa caminhada de uma confissão frequente, e é notória a mudança na vida dessas pessoas. É notório como elas se aproximam de Deus através da confissão frequente. Então, não percam também essa oportunidade. Quem sabe esse pode ser um bom propósito da quaresma de vocês, adquirir o hábito da confissão e da confissão frequente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, me procurem no privado, falem comigo. Eu estou à disposição de todos vocês, aqui dentro e fora também. É fundamental que vocês vençam, às vezes, determinados preconceitos que a gente acaba por adquirir até dentro da igreja. Infelizmente, essa é uma realidade. Na igreja hoje há uma mentalidade protestante em diversos aspectos, inclusive sobre o sacramento da confissão. Tem muito católico por aí que acha que pode confessar com o seu próprio travesseiro, que acha que se ele falar com Deus diretamente, ele já está perdoado.
ou isso já tem o mesmo efeito do sacramento, isso é errado. Então é fundamental que esses erros que nós adquirimos muitas vezes sejam vencidos em nós. Nós precisamos de uma abertura de coração para isso. Vejam o que o Catecismo acabou de dizer: o coração contrito, o coração arrependido, auxiliado pela graça. O primeiro passo é simplesmente uma abertura do nosso coração. Peçam a Deus essa graça, a graça de um coração aberto, a graça de um coração dócil, a graça de um coração contrito, que se arrepende por amor a Deus, exclusivamente por amor a Deus. Peçam a Deus essa graça. Então vamos ver agora o que é essa penitência interior, porque muitas vezes, eu falo isso também por experiência própria, muitas vezes nós ficamos muito focados, muito concentrados na penitência exterior, em atos exteriores de penitência, em atos que eu pratico. Isso não é ruim, mas eu preciso entender que esses atos precisam brotar de dentro. A penitência deve ser algo que brota do coração e se manifesta em atos exteriores. Caso contrário, nós corremos o risco de cair numa hipocrisia, como acontecia com os fariseus, que Nosso Senhor tanto condenava. Pessoas que viviam uma vida aparentemente penitente, uma vida aparentemente piedosa, mas o interior era podre. Tanto que Nosso Senhor Jesus Cristo chega a chamar os fariseus de sepulcros caiados, né? Ou seja, por dentro é uma cova, é uma sepultura, está tudo podre, e por fora há uma aparência de vida católica, de vida cristã. Então vamos buscar esta penitência interior, e o Catecismo explica isso agora de maneira espetacular. É o item 1430, a penitência interior. Como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa, em primeiro lugar, as obras exteriores, o saco e a cinza, os jejuns e as mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência continuam estéreis e enganadoras. A conversão interior, ao contrário, impele a expressar essa atitude por sinais visíveis, gestos e obras de penitência. Essa é a ordem. A penitência interior, ela me leva às obras exteriores e não o contrário. A penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um retorno, uma conversão para Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal e repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Esta conversão do coração vem acompanhada de uma dor e uma tristeza salutares, chamadas pelos padres de animi cruciatus, aflição do espírito, compunctio cordis, arrependimento do coração. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus, que reconduz nossos corações a Ele. Essa citação é espetacular, do livro das Lamentações. Converte-nos a Ti, Senhor, e nos converteremos. Deus nos dá a força de começar de novo. É descobrindo a grandeza do amor de Deus que nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dele. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi traspassado por nossos pecados. Fixemos nossos olhos no sangue de Cristo para compreender como é precioso a seu Pai, porque derramado para a nossa salvação, dispensou ao mundo inteiro a graça do arrependimento. Depois da Páscoa,
o Espírito Santo estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, a saber, que o mundo não acreditou naquele que o Pai enviou. Mas esse mesmo Espírito que revela o pecado é o Consolador, que dá ao coração do homem a graça do arrependimento e da conversão. Então, este é o primeiro pedido que nós todos devemos fazer a Deus, eu e vocês, o pedido da conversão, do arrependimento, aquilo que eu dizia antes, o que na minha vida hoje não está de acordo com o Evangelho, o que na minha vida hoje não está de acordo com o que a igreja ensina, e eu preciso pedir a Deus a graça de mudar, a graça de agir diferente interiormente, a decisão de fazer o bem e evitar o mal, renunciar ao mal e abraçar o bem. Isso é uma necessidade para todos nós, e isso é fruto ao mesmo tempo do nosso esforço, da nossa abertura de coração, mas também da graça de Deus que age em nós. Só de pedir a Deus a graça de me arrepender, só de pedir a Deus a graça de analisar a minha vida diante de Deus, isso já é graça, isso já é a graça de Deus que age em mim. Mas Deus não age se eu não permitir que Ele age. Eu preciso abrir o meu coração, não só abrir, eu preciso escancarar as portas do meu coração para Deus, para que Ele entre e faça o que Ele quiser, e faça o que Ele quiser com a minha vida. Eu preciso me lançar nos braços de Deus, como uma criança se lança nos braços do seu pai, e ela em momento nenhum sequer cogita a possibilidade de que o pai não a segurará. É assim que nós devemos nos lançar diante de Deus, sabedores de que aquilo que Ele nos pede é o melhor, aquilo que Ele nos pede é o correto, é o bem, é o que eu devo seguir. E aí esse olhar eu tenho que ter para a Santa Igreja Católica, que é evidente, a igreja, o amor que eu devo a Deus, eu devo à igreja. Se eu amo a Deus, necessariamente eu devo amar a igreja com o mesmo amor. Se eu olho para nosso Senhor Jesus Cristo, eu devo olhar para a igreja como o corpo de Cristo e amá-la como eu amo nosso Senhor. Então, se há algo que a igreja me pede, que Deus me pede através da igreja, que eu ainda não posso dar, eu preciso pedir a graça de dar. Eu preciso, e vocês terão assim uma oportunidade única na vida de vocês, como eu já falei. Vocês terão as catequeses dos 10 mandamentos dentro da quaresma. Olha que graça! Quantas pessoas não têm essa graça? A maioria não tem. Então vocês precisam estar muito atentos a essas aulas. Eu chamo a atenção em especial a aula sobre o 6º mandamento. É uma aula que muitas vezes vários alunos se deparam com deveres morais que eles ainda não cumprem. Precisam estar atentos ao que a igreja ensina. Sejam os solteiros, sejam os casados, e não se fecharem à graça. Não se fecharem no seu erro, no seu pecado. Pelo contrário, se abrirem. Sempre partir daquele pressuposto. Se a igreja ensina algo que eu não vivo, eu parto do princípio que a igreja está certa e eu estou errado, mesmo que eu ainda não compreenda, porque a igreja não erra nunca em matéria de fé e de moral. Isso tem que estar muito claro para nós. Isso a gente já aprendeu lá atrás, quando a gente falou de crer na igreja. A fé na igreja precisa me dar esta clareza, esta convicção. Se eu discordo da igreja em matéria de fé e de moral, a igreja está certa e eu estou errado. O que eu farei agora é pedir a Deus a graça de viver como a igreja ensina e também de concordar com ela. A graça de concordar com a igreja. Mas primeiro pode obedecer sem concordar. Deus não vai ficar chateado não, tá? Ele tem paciência com as nossas limitações, mas é importante dar este passo, o passo da conversão, que é diária, tá, gente? A conversão não é uma realidade que acontece. É claro que existem grandes conversões com C maiúsculo nas nossas vidas. Eu tive uma grande conversão, por exemplo, em 2009, mas hoje me vejo muitas vezes necessitado de voltar àquele primeiro amor, de voltar àquele momento da primeira conversão. A conversão é diária, diariamente. Por isso é que
é muito recomendável que nós façamos um exame de consciência do nosso dia, especialmente na parte da noite, porque diariamente eu perceberei que tenho algo a crescer no amor, tenho algo a melhorar, tenho muitas coisas que eu tenho que renunciar a cada dia. A conversão é diária, é a cada momento, é um processo que deve se instaurar na minha vida, e não uma realidade que vem e passa, não, uma realidade que vem e fica, e permanece. Eu estou em constante caminho de conversão, é assim que deve ser. E aí o catecismo agora, depois que ele explicou o que é a penitência interior, ele falará das diversas modalidades de penitência exterior. E aí sim, imbuídos deste desejo de conversão, vocês aqui podem tirar propósitos concretos para a quaresma de vocês. Dessa lista que o catecismo vai elencar agora, vocês podem tirar propósitos concretos para a quaresma que vocês iniciarão na quarta-feira, que todos nós iniciaremos. Então vamos lá, é o item 1434, as múltiplas formas da penitência na vida cristã. A penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. A Escritura e os padres insistem principalmente em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprimem a conversão com relação a si mesmo, jejum, a Deus, oração, e aos outros, ao próximo, esmola. Ao lado da purificação radical operada pelo batismo ou pelo martírio, citam como meio de obter o perdão dos pecados os esforços empreendidos para reconciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos e a prática da caridade, que cobre uma multidão de pecados. A conversão se realiza na vida cotidiana, por meio de gestos de reconciliação, do cuidado dos pobres, do exercício e da defesa da justiça e do direito, pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, pela firmeza na perseguição por causa da justiça. Tomar sua cruz cada dia e seguir a Jesus é o caminho mais seguro da penitência. Eucaristia e penitência, vejam a importância da Santa Missa. Muitos fazem, no que diz respeito à oração, um propósito de ir à missa mais vezes, não somente no domingo. O domingo é o nosso dever moral. O dever moral do católico é ir à missa nos domingos e nos dias de guarda, sob pena de pecado grave. Quem não vai à missa nos domingos ou nos dias de guarda comete pecado grave, pecado mortal. Mas muitas pessoas fazem um propósito de ir à missa mais vezes. Tem pessoas que fazem o propósito até da missa diária durante a quaresma. Você vê que aquela pessoa não tem o hábito da missa diária, mas durante a quaresma ela vai à missa todos os dias. E o catecismo mostra que, de fato, é importante ter uma atenção especial com a Santa Missa durante a quaresma. Vamos lá. Ou, perdão, durante qualquer ato de penitência, né? Qualquer período de penitência. Vamos lá. Eucaristia e penitência. A conversão e a penitência cotidiana encontram sua fonte e seu alimento na Eucaristia, pois nela se torna presente o sacrifício de Cristo, que nos reconciliou com Deus. Por ela são nutridos e fortificados aqueles que vivem da vida de Cristo. Ela é o antídoto que nos liberta de nossas faltas cotidianas e nos preserva dos pecados mortais. Então vejam que aquela pessoa que vai à missa diariamente ou que comunga diariamente, né, vai à missa e comunga, recebe a comunhão todo dia, ela de fato tem um auxílio maior para fazer o bem e evitar o mal, sem dúvida nenhuma. Vejam outras práticas espirituais que podem inspirar vocês também: a leitura da Sagrada Escritura, a oração da liturgia das horas e do Pai Nosso. Todo ato sincero de culto ou de piedade reaviva em nós o espírito de conversão e de penitência,
e contribui para o perdão dos pecados. Isso são só exemplos que vocês podem, diante de Deus, meditar sobre eles e pedir a Deus a graça. Qual é a prática que eu devo colocar aqui na minha quaresma? Qual é a prática que eu devo escolher como meu propósito quaresmal? Os tempos e os dias de penitência ao longo do ano litúrgico, isso aqui é importantíssimo. O tempo da quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor, são momentos fortes da prática penitencial da Igreja. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, as privações voluntárias como o jejum e a esmola, a partilha fraterna, obras de caridade e missionária. Então, existem tempos durante o ano litúrgico que são mais particularmente voltados para a penitência. E aí eu cito em especial o tempo da quaresma, o tempo do advento que nós já vivemos, todas as sextas-feiras do ano e duas datas muito especiais, que são a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Anotem esses tempos todos, que daqui a pouco eu vou explicar qual é a penitência própria de cada um deles. Isso precisa ser resgatado, porque há uma grande ignorância dos católicos sobre qual é a penitência própria de cada um desses dias, cada um desses tempos que eu falei. Vamos recapitular: tempo da quaresma, tempo do advento, todas as sextas-feiras do ano são dias penitenciais, quarta-feira de cinzas, sexta-feira da paixão. Vejam que não são muitos dias, mas nós devemos ter uma atenção especial com esses dias, com esses tempos. E aí, por fim, o último trecho que a gente vai ler do Catecismo hoje é uma explicação assim espetacular da dinâmica da conversão à luz da parábola do filho pródigo, que a gente vai ler daqui a pouco. Vejam que maravilha, é o parágrafo 1439. O dinamismo da conversão e da penitência foi maravilhosamente descrito por Jesus na parábola do filho pródigo, cujo centro é o Pai misericordioso, o fascínio de uma liberdade ilusória, o abandono da casa paterna, a extrema miséria em que se encontra o filho depois de esbanjar sua fortuna, a profunda humilhação de ver-se obrigado a cuidar dos porcos e, pior ainda, de querer matar a fome com a sua ração, a reflexão sobre os bens perdidos, o arrependimento e a decisão de declarar-se culpado diante do Pai, o caminho de volta, o generoso acolhimento da parte do Pai, a alegria do Pai. Tudo isso são traços específicos do processo de conversão. A bela túnica, o anel e o banquete da festa são símbolos desta nova vida, pura, digna, cheia de alegria, que é a vida do homem que volta a Deus e ao seio de sua família, que é a Igreja. Só o coração de Cristo, que conhece as profundezas do amor do Pai, pôde revelar-nos o abismo de sua misericórdia de uma maneira tão simples e tão bela. É até emocionante para mim, pelo menos, ler esse parágrafo. Eu recomendo como é um dever de casa, que vocês leiam, a gente vai ler na aula, mas em casa vocês leiam a passagem do filho pródigo em conjunto com essa passagem e tentem encontrar cada um dos elementos que o Catecismo descreve na passagem da Sagrada Escritura. E é fundamental que depois desta leitura meditada, que vocês apliquem isso à vida de vocês. A gente fala, por exemplo, do carnaval. É impossível não associar o que muitas pessoas vivem no carnaval a essa parábola, essa ração dos porcos. As pessoas acham que estão abafando, que estão na vida maravilhosa, e na realidade estão a comer a comida dos porcos e a se fartar com elas. E a gente precisa de fato enxergar isso na nossa própria vida. Qual é o ponto da minha vida em que eu estou a me fartar com a comida dos porcos?
em que eu estou a me fartar com aquilo que não presta? Qual é a renúncia que eu preciso fazer para voltar para a casa do Pai, para voltar para os braços do Pai? Essa dinâmica, essa parábola, essa parte final é espetacular. De fato, somente o coração de nosso Senhor Jesus Cristo podia explicar a dinâmica da conversão, do nosso pecado e da infinita misericórdia de Deus de uma forma tão simples e tão bela. É impossível que qualquer outra pessoa criasse uma parábola como essa. Somente o próprio Deus feito homem poderia nos ensinar isso, e a gente tem que aproveitar. Eu vou deixar então essa passagem para o final da aula como uma inspiração para todos nós, mas vamos ler aqui uma passagem maravilhosa no Evangelho de São Mateus, lá no Sermão da Montanha, que nós estamos lendo na Santa Missa Dominical. É o capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. Esse Evangelho será lido na quarta-feira de cinzas. Este é o Evangelho próprio da quarta-feira de cinzas, que é o primeiro dia da quaresma. É justamente o Evangelho que fala das 3 obras, jejum, esmola e oração. E percebam como Nosso Senhor aqui falará da penitência interior, que estas obras não devem ser praticadas por vaidade, não devem ser praticadas como um ato exterior, que não brota de dentro, que não brotam de um coração contrito, humilhado, convertido. Vamos lá, Mateus 6, versículos de 1 a 18. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dais esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai que vê o escondido irá recompensar-te. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Nas vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe o peçais. Eis como deveis rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto. E teu Pai, que vê no lugar oculto, te recompensará. Então, como sempre, são lições preciosíssimas de nosso Senhor Jesus Cristo,
E é evidente que, sim, nós devemos ler esta passagem de uma forma literal, mas é evidente que há muito de uma metáfora no que Nosso Senhor fala. É evidente que se a minha mão direita dá a esmola, a minha mão esquerda nota, ou no sentido de que eu noto, mas isso deve de alguma forma guiar. Não é para eu pegar, por exemplo, uma nota de 50 na missa e dar assim. É bom você fechá-la na mão, para que ninguém veja que você dá uma nota maior, ou mesmo que seja uma nota de R$2, mas aquilo é o que você dará. Fecha na sua mão e entrega, abre lá dentro do saco. Isso é um esforço. E a mesma coisa o jejum. Há determinadas pessoas que de fato, e nós temos essa tentação quando fazemos um jejum de ficar com um certo vitimismo, né? Aquele semblante triste, dar a impressão aos outros do que eu faço. Não, um semblante feliz, disfarçar o jejum que se faz, aquela fome, aquela dor na barriga, eu disfarço. Eu lavo o meu rosto, eu passo perfume, né? Penteio o meu cabelo, tomo banho, justamente para disfarçar. Então, Nosso Senhor aqui, como sempre, é muito preciso. E o mesmo a oração. Não tem problema nenhum eu rezar na igreja, em público, diante do Santíssimo, ou mesmo ali nos bancos da igreja, mas o fato é que não devo fazê-lo por vaidade. O que me motiva a rezar não é a vaidade, mesmo que eu esteja em público, eu rezarei por amor a Deus e também pedirei a graça de não ser vaidoso. Então, o que nós precisamos entender aqui é o espírito do que Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, é que o ato exterior deve brotar de uma penitência interior, deve brotar do amor a Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo por amor a Deus. E aí nós chegamos às partes mais concretas, né? A quaresma, ela começa na quarta-feira de cinzas, então a próxima quarta-feira é o primeiro dia da quaresma, tá? E a quarta-feira de cinzas é um dia em que nós devemos fazer jejum e abstinência. O que significa isso? Isso é importante. Na quarta-feira de cinzas, da mesma forma que na sexta-feira da paixão, são os únicos 2 dias do ano em que a igreja nos obriga a fazer o jejum e a abstinência, eu devo me abster de carne, isso é abstinência, ou seja, eu não posso comer carne neste dia, com exceção de peixe. A única carne que eu posso comer é a carne do peixe, porque o peixe digere rápido. Então eu volto a sentir fome com mais rapidez. É claro que não é de bom tom, não é muito adequado fazer uma moqueca capixaba, uma bacalhoada, não tem lógica, isso faz outro dia, não precisa ser na quarta-feira de cinzas. Então as pessoas confundem isso. É para comer sim um peixe, mas não é para se fartar, não é para se entupir, não é dia de ir para o Adegão Português, de ir para o Mercado São Pedro, para o Caneco Gelado do Mário, lá em Niterói, que é onde eu trabalho, por isso é que eu cito esses lugares, não é para fazer isso. É um dia para, sim, é legítimo comer peixe, mas numa quantidade normal. Então, isto é a abstinência de carne. Então, não pode boi, não pode frango, não pode porco, não pode nenhuma dessas carnes que nos enchem, nos dão uma saciedade por muito tempo. E aí vem o que é mais desafiador, porque se abster de carne não é tão desafiador assim. O que é mais desafiador é o jejum. O que é o jejum eclesiástico? O que é o jejum que nós devemos fazer sempre na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão? É uma refeição completa no dia. Isso é mais desafiador. Normalmente escolhe-se o almoço, porque o almoço fica no centro do dia. Então a pessoa não toma café, ou se come algo, é só aquela comidinha para tapear. Há determinadas pessoas que não podem ficar 100% sem comer. Quem pode, que fique. Quem consegue ficar 100% só tomar água ou algum outro líquido, que fique. Mas tem pessoas que de fato não podem, seja por um problema de estômago, seja por uma outra condição, aí tem que comer uma barrinha de cereal, comer uma fruta, um pequeno pão, somente para... isso é uma refeição parcial, mas tem que ser algo muito leve. Não é para fazer
comer um café colonial, um café de hotel. E aí depois sim, só a não ser que você escolha o café da manhã para ser a sua refeição completa, isso é livre. Pode ser tanto o café da manhã, quanto o almoço, quanto o jantar. Mas, em geral, escolhe-se o almoço. Então, aí você vai lá, almoça, uma refeição completa, normal. E aí, depois, você só voltará a comer para tapear, durante o dia inteiro. Você vai comer, talvez, uma barra de cereal, uma fruta, um pãozinho, mas para tapear. Não é para voltar a fazer uma refeição completa. Isto é o jejum eclesiástico. E a gente tem que explicar por uma necessidade dos nossos tempos, porque isso, no passado, estava entranhado na vida das pessoas. Era algo que as famílias faziam. Saibam que pessoas muito jovens ou muito velhas não têm essa obrigação, não é o caso de ninguém aqui. Mas o Código de Direito Canônico, ele define a partir de qual idade deve-se fazer a abstinência, a partir de qual idade deve-se fazer o jejum e até qual idade deve-se fazer a abstinência e deve-se fazer o jejum. É evidente que isso não se aplica às pessoas que estão doentes. As pessoas que padecem algum tipo de enfermidade, elas evidentemente ficam desobrigadas, porque estas práticas, em especial o jejum, a abstinência nem tanto, creio que não, elas podem ser prejudicadas na sua saúde por conta disso, em especial quanto ao jejum. Mas aqui, graças a Deus, somos todos jovens e estamos todos saudáveis. Então, anotem isso e tenham isso muito claro. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão é dia de jejum e abstinência, ou seja, não podemos comer carne, abstinência, e devemos fazer apenas uma refeição completa no dia, não mais do que isso. É dia de passar fome mesmo, é dia de passar fome, tanto a quarta-feira de cinzas como a sexta-feira da paixão. E me parece, a igreja é muito mãe, é muito bondosa, são só 2 dias, o ano tem 365 dias, ela nos pede isso apenas 2 dias, no início da quaresma e no dia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia que nós celebramos, relembramos, rememoramos e revivemos a morte de nosso Senhor, que é a sexta-feira da paixão. Me parece muito adequado, como sempre a igreja está corretíssima no que nos pede, mas aí vem outro ponto importante. Toda sexta-feira do ano é dia de abstinência de carne, tradicionalmente. Aí eu tenho que fazer um parênteses que eu não gostaria de fazer, mas eu tenho o dever de fazer. Infelizmente, no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, na sexta-feira, ela permite que a abstinência seja substituída por um ato de devoção, que ela não define qual é. Então eu posso, por exemplo, rezar o terço, eu posso visitar o Santíssimo, eu posso fazer uma oração. Eu, como professor de vocês, com todo o respeito que eu devo à CNBB, eu recomendo que vocês ignorem essa permissão, porque isso deixa em aberto, e o que fica em aberto não é vivido, essa que é a verdade. Aí o cara vai lá e reza uma meia Ave Maria, e ele acha que ele cumpriu a abstinência de sexta-feira, a prática penitencial. Então é muito melhor que nós sigamos o que a igreja sempre pediu. Toda sexta-feira não comer carne. Então a sexta-feira eu vou comer peixe, ou vou comer um ovo, ou aquela maldita carne de soja, aquela coisa horrível que existe hoje, que é uma opção também. Eu tenho o hábito, por exemplo, já há alguns anos de ficar a quaresma inteira, eu vou falar disso daqui a pouco, sem comer carne, mas isso é opcional. Aí eu tenho que recorrer ao peixe, ao ovo, eventualmente a carne de soja, que até fica boa se der uma temperada, botar um pimentão, alguma coisa ali, mas o fato é que tudo isso é opção de proteína para sexta-feira, não tem problema nenhum. Então tenham esse hábito, toda sexta-feira eu recomendo, como professor de vocês, que vocês abstenham-se de comer carne. Vocês perceberão que isso vai ser incorporado. Por exemplo, olha que interessante, o McDonald's ele lançou o McFish por conta da sexta-feira. O McFish surgiu para suprir os católicos norte-americanos, permitir que eles comessem. Agora eu soube que o McDonald's parou, eu chorei, porque eu volta e meia na minha fraqueza, né? Eu tenho dificuldade muito grande de almoçar na minha rotina, porque às vezes eu chego tarde no trabalho e fico com aquela tentação de não perder tempo. Eu pedia lá para o rapaz
que trabalha lá na nossa empresa, para comprar um McFish. Ele foi outro dia e falou, olha, não vende mais o McFish no McDonald's. Então, tem umas opções veganas aí, mas isso aí já é outra história, né? Mas o fato é que o McFish, olha que interessante, a preocupação, até no fast food, a preocupação de dar aos católicos a opção de não comer carne na sexta-feira com o McFish. Que eu até gostava do McFish, a maioria das pessoas odeia, né? Mas até nisso era uma penitência, né? Porque se a pessoa odeia, vai aumentar ainda mais a penitência dela. Mas vocês já perceberam que a sexta-feira virou o dia da feijoada nos restaurantes? Quase todo restaurante serve feijoada. Isso é o próprio demônio, gente. Não tem outra opção, não tem outra conclusão. É o próprio demônio que move a cultura da sociedade de se afastar do que a igreja pede. Então a sexta-feira se tornou o dia do sexo desregrado, né? Tem as pessoas que chamam de sexta-feira, né? Virou o dia da feijoada. Então percebam que a gente tem que ir nessa contramão. Então a recomendação que eu dou a vocês é essa: abstenham-se de carne todas as sextas-feiras do ano. Vocês perceberão que em um mês isso já vai estar incorporado na rotina de vocês. Não faz falta nenhuma você um dia da semana comer ovo ao invés da carne, ou eventualmente peixe, ou eventualmente a carne de soja, ou nada, arroz, feijão, uma verdura, um legume, o que seja, uma batata. Vocês perceberão que isso vai se incorporar. E qual é o sentido disso? Cada sexta-feira eu vou me lembrar, com aquele pequeno sacrifício, eu me lembrarei, neste dia, em uma sexta-feira, 2000 anos atrás, Deus deu a vida por mim. Esse é o sentido. É com aquele pequeno sacrifício eu me lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo morreu, deu a sua vida na cruz para nos salvar. Então, esta é a prática penitencial da igreja no que diz respeito ao jejum e à abstinência. Só que existe uma outra modalidade de jejum e de abstinência, que é, no caso, a abstinência que eu faço, por exemplo, na quaresma, que é aquilo que eu dizia antes. É aquilo que eu vou escolher para não comer, não beber, por exemplo, durante a quaresma. É o que a gente pode chamar também de jejum. Não é o jejum eclesiástico, é o jejum quaresmal. É aquilo que eu vou me abster, ou durante os 40 dias, ou durante um dia próprio durante os 40 dias. Eu recomendo que vocês escolham algo durante os 40 dias, algo que vocês gostem. Tem gente, por exemplo, que não come doce durante os 40 dias. Tem gente que decide não beber, por exemplo, não ingerir bebida alcoólica durante os 40 dias. Tem gente, por exemplo, que decide não beber café durante os 40 dias, ou eventualmente não comer carne. Isso é algo que vocês precisam discernir diante de Deus, diante do que vocês gostam, algo que vocês deixarão de comer ou de beber durante os 40 dias da quaresma. E isso vai fortalecer a vontade de vocês, vai ser um ato de amor, que vocês, com a vida de vocês, dirão para Deus: o Senhor é mais importante do que o doce, o Senhor é mais importante do que o café, do que a minha cerveja, do que o vinho, do que a carne. Isso é muito pessoal. Como eu falei, não faz sentido fazer abstinência de jiló, não faz sentido fazer abstinência de algo ruim, de algo que eu não gosto. Tem de ser de algo que eu gosto, tem de ser algo que de fato constitua um sacrifício, constitua um esforço, constitua algo que me custa fazer, dentro da minha realidade, dentro do que eu consigo dar para Deus nesse momento. Caso contrário, será frustração. É importante ter essa humildade no momento de escolher o propósito. E aí, a questão da esmola também. Na questão da esmola, nós precisamos escolher algo acessível. Nós precisamos escolher algo que seja possível realizar. Mas algo que eu recomendo a vocês, uma atitude muito importante na quaresma e que já inicia o propósito da esmola, é uma atenção, uma maior sensibilidade às necessidades espirituais e materiais do próximo. Sejam aqueles efetivamente muito próximos, como é o caso da nossa família, os meus amigos, as pessoas com quem eu trabalho, mas também aqueles desconhecidos que passam por mim na rua. É estar atento às necessidades, é transformar
a esmola, e aqui é esmola no sentido amplo. Esmola não é só o dinheiro que eu dou para alguém na rua, esmola é ir em socorro do próximo. Só que eu preciso fazer um propósito concreto com relação a isso, que pode até ser uma atitude doméstica, uma atitude dentro da minha casa. Isso é importante também. Por exemplo, um pai de família que durante a quaresma ele escolhe ali uma atividade doméstica em que ele vai auxiliar a sua esposa, os seus filhos, auxiliar a família, e ele ficará responsável por aquilo a quaresma inteira, por exemplo. Isso é também esmola, isso é também ir em auxílio do próximo, socorrer a necessidade do próximo. Então vejam que a esmola é algo muito amplo, tudo é muito amplo. Por isso é que é importante anotarmos os propósitos, por isso é importante escolher algo concreto para fazer. E eu recomendo que sejam só 3 pontos: um de jejum e abstinência, um de esmola e um de oração. Apenas um, porque aí já serão 3, e vocês sejam muito fiéis a esses 3. A cada dia façam um exame de consciência de como foi a vivência desses 3 propósitos naquele dia. E com relação à oração também, o catecismo fala da Santa Missa, fala da leitura da Sagrada Escritura, nós poderíamos falar da oração do Santo Terço, a Via Sacra também. O que é a Via Sacra? A Via Sacra é uma prática própria do católico, mas que na quaresma ela é mais tradicional. Fazer a Via Sacra, por exemplo, todas as sextas-feiras. A Via Sacra é aquele caminho de Nosso Senhor Jesus Cristo desde o momento em que ele é condenado à morte, à crucificação, até o Monte Calvário. Então, a Via Sacra ela é feita de estações, né? E as estações da Via Sacra se desenvolvem nessa caminhada que Nosso Senhor fez, desde o momento em que ele foi condenado até o local fora da cidade de Jerusalém, em que ele foi efetivamente crucificado. É caminhar com Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o sentido espiritual da Via Sacra? Meditar sobre a paixão de Nosso Senhor. Isso é uma prática própria da oração da quaresma. Meditar diariamente, talvez, pode ser um dos propósitos de vocês, meditar diariamente sobre a paixão e fazer a Via Sacra às sextas-feiras. Percebam que isso é uma possibilidade também. O importante é que vocês façam um propósito para cada uma das obras. Um propósito de oração, um propósito de esmola, um propósito de jejum. E procurem, peçam a Deus a graça de serem fiéis a este propósito. Fiéis àquilo que Deus inspirou no coração de vocês. Não se esqueçam. E contem comigo, caso vocês queiram ajuda. Às vezes as pessoas de fato é comum, ficam perdidas, não têm esse hábito. Falem comigo, me mandem uma mensagem no privado, me liguem, fiquem à vontade, eu estou à disposição de vocês para ajudá-los nisso. Eu só recomendo que vocês façam esta oração, essa meditação, ou hoje, ou amanhã, ou na terça-feira, para que vocês já entrem na quaresma na quarta-feira com esses propósitos devidamente escolhidos, devidamente inspirados por Deus e feitos no coração de vocês. Isso é fundamental. E aí, para encerrar a aula, antes da leitura da parábola do filho pródigo, eu vou ler algumas perguntas, alguns pontos do Catecismo de São Pio X. Eu não sei se vocês conhecem esse catecismo. Caso não conheçam, eu recomendo que o comprem. Ele é publicado aqui no Brasil pela editora Permanência, tá? É uma editora que inclusive foi fundada, não sei se já ouviram falar, é um autor muito conhecido que fazia parte até do antigo Centro Dom Vital, o Gustavo Corsão. Gustavo Corsão é um brilhante escritor, muito católico, e ele que fundou a editora Permanência, que existe até hoje. Então, o Catecismo de São Pio X é espetacular. São Pio X foi um papa do início do século XX, que antes de ser papa, até antes de ser padre, antes de ser sacerdote, ele era catequista, e esse catecismo aqui é espetacular. Eu penso que toda a catequese infantil deveria ser dada com base nesse catecismo, não precisa de mais nada. Deus queira que algum dia a gente redescubra este catecismo nas paróquias. Eu, na medida do possível, tentarei
trazê-lo com mais frequência aqui para a nossa catequese. Na página 163, ele vai falar especificamente da quaresma no seu catecismo. E aí eu vou ler para vocês. Ele é feito também em forma de perguntas e respostas, a exemplo do compêndio, do nosso compêndio. Vamos lá, a pergunta 35 desse capítulo 6 aqui, que fala da quaresma. O que é a quaresma? A quaresma é um tempo de jejum e de penitência instituído pela Igreja por tradição apostólica. Para que fim foi instituída a quaresma? A quaresma foi instituída, primeiro, para nos fazer conhecer a obrigação que temos de fazer penitência em todo o tempo da nossa vida, da qual, segundo os santos padres, a quaresma é a figura. Lembrem-se daquilo que eu disse lá no início da aula, o número 40, que é figura de toda a nossa vida, ou seja, a quaresma é uma escola para a vida inteira. Segundo fim da quaresma, para imitar de algum modo o rigoroso jejum de 40 dias que Jesus Cristo fez no deserto. Terceiro, para nos preparar por meio da penitência para celebrar a festa de Páscoa. Isso aqui é muito importante. Não é só para fazer penitência na quaresma, tá, gente? Todas essas práticas do jejum, da esmola e da oração que nós fazemos na quaresma, elas devem continuar depois da quaresma. Vocês precisam adquirir o hábito do jejum, o hábito da esmola, o hábito da oração na vida cotidiana de vocês, porque senão parece que durante a quaresma eu faço e depois eu tiro férias permanentes da penitência e só volto a fazer na quaresma do ano seguinte. Não é isso. Na quaresma eu faço de uma maneira mais intensa, mais oficial, nós poderíamos dizer, mais clara, mas isso precisa impregnar o restante da minha vida. Eu preciso diariamente ter momentos de oração, diariamente ter momentos de jejum, ou seja, momentos em que eu me privo de algo por amor a Deus. Isso eu posso fazer silenciosamente, sem ninguém ver, por exemplo, num self-service. Eu vou lá no self-service, a minha tendência é ir direto lá para o cara do churrasco, né? Eu passo ao largo da parte da verdura, do legume lá, aquelas coisas feias, e vou direto para o churrasco. Essa é a nossa tendência. O que eu vou fazer ali silenciosamente? Isso é penitência, isso é jejum. Eu vou colocar algo no meu prato que eu não quero. Eu vou pegar aquele quiabo feio lá, babão, e vou jogar no meu prato sem querer, e eu vou deixar de comer algo que eu queria. Eu eventualmente nem irei na parte do churrasco, eu vou pegar uma carne que fica ali na geral, né, que não está lá na arquibancada. Eu vou pegar a carne ordinária ali, não vou no churrasco. Então vejam, silenciosamente, é isso que o Nosso Senhor fala no Evangelho, ninguém viu, eu me privei de algo por amor a Deus. Nada impede que eu faça jejuns mais rigorosos no meu dia a dia, nada impede que eventualmente eu fique sem tomar café da manhã um dia. Tem gente que faz isso por dieta. Não é a dieta, como é que é o nome? É minha esposa que gosta de fazer, eu esqueci o nome dessa dieta. Isso, é jejum intermitente. As pessoas fazem isso por dieta, mas não faz por amor a Deus. Eu não estou falando da minha esposa não, tá, gente? Mas senão seria totalmente inadequado. Mas eu só estou dizendo que a minha esposa faz eventualmente o jejum intermitente. E não só ela, uma multidão de pessoas faz. Mas acha que se você disser que é para fazer um jejum por amor a Deus, é exagero. Não tem lógica isso. Nenhuma dieta sequer se aproxima do que nós devemos fazer por amor a Deus. Então, eventualmente, por exemplo, numa sexta-feira, eu ficar sem tomar café da manhã por amor a Deus, não tem nenhum problema. Tem gente que fica, por exemplo, quarta-feira também. Então, tudo isso é pessoal. O importante é que eu adquira o hábito. Por exemplo, só vou comer doce nos finais de semana por amor a Deus. Só vou tomar refrigerante nos finais de semana por amor a Deus. Só vou tomar cerveja no final de semana por amor a Deus. Isso tudo é jejum. É o hábito do jejum. E da mesma forma a esmola. A esmola, o que é a esmola? É um constante estado de serviço. A pessoa vive para servir, inspirado no Evangelho. O que Nosso Senhor fala no Evangelho? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Então, isto é a esmola, é uma pessoa que vive para servir. Então, se ela está no trabalho, ela está a serviço, ela está atenta às necessidades do próximo dentro do seu ambiente de trabalho. Dentro da sua família, uma pessoa que está atenta, ela não está como, às vezes eu mesmo caía muito nesse erro, e até hoje eventualmente caio, né? O pai de família que fica em casa como se fosse um rei no seu trono, para que todos o sirvam, né? Traz o controle, traz a cerveja, liga na televisão. Então vejam, não é isso, eu estou em casa, mas eu estou atento às necessidades da minha esposa, dos meus filhos, a pilha de louça suja, a fralda do filho que está cheia que eu tenho que trocar. Então vejam que eu estou em constante estado de serviço, mesmo que eu tenha, evidente, os meus momentos de refrigério, os meus momentos de um saudável lazer, uma saudável recreação, não tem problema nenhum nisso, mas eu estou em constante atenção às necessidades do próximo. E a oração é evidente, eu preciso rezar todo dia. É o Pai Nosso, é o que nosso Senhor fala no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vejam que isso aqui é uma realidade muito profunda. Eu não peço o pão para a semana inteira, eu não peço o pão para o mês, para o ano, é o pão nosso de cada dia. Isso mostra que eu devo pedir cada dia, ou seja, eu devo rezar todo dia. Todo dia eu devo ter um momento de oração, no qual eu pedirei a Deus as graças necessárias para bem viver aquele dia, e no dia seguinte eu pedirei as graças necessárias para viver aquele dia. Vejam que nosso Senhor também fala no Evangelho: não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu cuidado. Algumas traduções dizem: a cada dia basta o seu mal. Ou seja, eu devo pedir a cada dia, eu devo rezar todo dia, até o momento em que, depois de rezar todo dia com frequência, isso é o que mais custa, não tenho dúvida disso. A obra de misericórdia mais desafiadora é a oração, mais que o jejum, mais que a esmola, é a oração, é a mais desafiadora, e é aquela que o demônio mais nos levará a negligenciar, é aquela que ele vai fazer de tudo para que a gente não honre. Mas o que é o santo, né? O santo é aquela pessoa que rezou com tanta frequência na sua vida, com tanta disciplina, que se dedicou tanto tempo à oração, que ela não sai mais de um estado de oração, ela está sempre em oração, ela está sempre na presença de Deus. É o que nós chamamos de um senso de presença de Deus. A pessoa que reza, ela não sai da presença de Deus. Tudo que ela faz, tudo que ela fala, deixa de falar, deixa de fazer, tudo que ela pensa ou deixa de pensar, ela está com a cabeça em Deus, ela está com o coração em Deus, ela faz tudo para agradar a Deus, ou deixa de fazer para não desagradar a Deus. Isso é fruto da oração. Sem a oração nós não conseguimos ter Deus no coração a todo tempo. Então vejam que isso tudo deve ser feito de forma leve, tá, gente? De forma alegre. Não é para ser um peso, mas é uma graça que nós devemos pedir a Deus. A graça da oração, a graça da esmola, a graça da oração, amor a Deus, a graça do jejum, amor a si mesmo, por amor a Deus, e a graça da esmola, amor ao próximo, por amor a Deus. É fundamental que a Quaresma então seja uma escola para as nossas vidas. Então, vamos continuar aqui no Catecismo de São Pio X. Por que se chama o dia das cinzas, o primeiro dia da Quaresma? Chama-se o primeiro dia da Quaresma, o dia das cinzas, porque a Igreja impõe naquele dia as cinzas na cabeça dos fiéis. É a próxima quarta-feira. Por que impõe a Igreja as cinzas no princípio da Quaresma? A Igreja, no princípio da Quaresma, impõe as cinzas a fim de que nós, lembrando-nos de que somos feitos de pó e de que após a morte nos havemos de reduzir a pó, nos humilhemos e façamos penitência dos nossos pecados enquanto temos tempo. Então esse é o sentido das cinzas, nos lembrarmos que somos pó, éramos pó, e ao pó retornaremos, e precisamos de Deus para viver bem. E olha que interessante, olha que beleza, as cinzas deste ano, elas são feitas a partir dos ramos, do domingo de ramos do ano anterior.
Então, é com os ramos do ano anterior que se fazem as cinzas, que serão colocadas, impostas na fronte dos fiéis no ano seguinte. Isso é muito bonito. Isso mostra a unidade da liturgia, né? A unidade de um ano litúrgico com o outro. Com que disposição devemos receber as cinzas? Devemos receber as cinzas com o coração contrito e humilhado, e com a santa resolução de passar a quaresma em obras de penitência. Essa é a nossa disposição, minha e de vocês, que deve existir na próxima quarta-feira. E por fim, a última pergunta, que é a mais importante: que devemos fazer para passar bem a quaresma segundo o espírito da igreja? Então aqui ele vai falar de maneira espetacular para nós como nós devemos viver para bem viver a quaresma. Para passar bem a quaresma, segundo o espírito da igreja, devemos fazer 4 coisas. Primeira, observar exatamente o jejum e mortificar-nos, não só nas coisas ilícitas e perigosas, mas ainda quanto pudermos nas coisas lícitas, como seria moderar-nos nas recreações. É evidente, eu vou ficar a quaresma inteira sem fumar maconha, sem cheirar cocaína. É evidente que isso não é penitência nenhuma. Você está se abstendo. Eu não vou ao bordel durante toda a quaresma. É evidente que você está se abstendo de algo ilícito, e não é esse o princípio, não é esse o sentido. O sentido é se abster de algo lícito, de algo bom. Eu gosto muito de futebol, mas durante a quaresma eu ficarei ou sem ir ao estádio, ou nem verei o jogo. Para os flamenguistas está fácil, né? Porque a Globo não está passando os jogos do Flamengo, mas eu ficarei sem ver futebol durante a quaresma. Isso é uma recreação lícita, é algo lícito, é algo bom, que eu vou me abster por amor a Deus. Então esse é o ponto. São Pio X, como sempre, muito preciso. Segunda coisa, fazer orações, esmolas e outras obras de caridade cristã para com o próximo, mais do que em qualquer outro tempo. Então vejam, a quaresma tem esse caráter de ser um pouco mais do que eu faço no meu dia a dia, um pouco mais. Depois da quaresma eu continuarei a fazer, mas de uma forma mais moderada. Na quaresma é sempre um pouco mais. Terceira, ouvir a palavra de Deus, não por mero costume ou curiosidade, mas com o desejo de pôr em prática as verdades que ouvirmos. Uma leitura que é muito tradicional no tempo da quaresma, se vocês quiserem anotar, é a leitura do livro do Êxodo. Da mesma forma que eu recomendo a leitura para vocês no tempo pascal do livro dos Atos dos Apóstolos, eu recomendo na quaresma que vocês leiam o livro do Êxodo, a história do povo de Israel que sai do Egito em direção à terra prometida, porque a quaresma tem essa dinâmica. Somos nós que saímos do Egito, que é isso, sair do pecado, e vamos para o deserto em direção ao céu, em direção à terra prometida. E ao invés de Moisés, quem nos guia, o verdadeiro Moisés, o Moisés por excelência, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam que o livro do Êxodo retrata a dinâmica própria da quaresma. Por isso é que é tão apropriado um católico ter como propósito espiritual, propósito até de oração, ler o livro do Êxodo inteiro durante a quaresma. E a quarta prática, ter grande cuidado em nos prepararmos para a confissão, para tornar mais meritório o jejum e para nos dispormos melhor para a comunhão pascal. Então vejam que a quaresma também, na quaresma é indicado que nós nos confessemos. Por isso é que eu pedi para vocês me lembrarem de mandar os exames de consciência lá no grupo, para que vocês possam se preparar adequadamente para a Páscoa, também com uma boa confissão. Então agora, para encerrar a aula, como que para coroar, todos os ensinamentos que a igreja nos deu, vamos ler a passagem do filho pródigo, para que saiamos daqui desejosos de uma verdadeira conversão. É uma parábola espetacular que só está no Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32.
Lucas 15, versículos 11 a 32. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai, e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, eu desejo a vocês uma quaresma muito rica, que vocês de fato possam viver esta dinâmica da conversão. Na quaresma a igreja se veste de roxo, como no advento, é um tempo penitencial. Vocês perceberão que a igreja fica mais austera, menos ornada, menos flores, ou às vezes sem flores. Na própria liturgia não se canta o glória, não se canta o aleluia, justamente para que nós percebamos que estamos num tempo de maior penitência. Penitência que está orientada para uma preparação para a Semana Santa e para o tempo pascal. Então, nós estamos à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida, e fiquem à vontade, caso precisem de auxílio para decidirem quais são os propósitos quaresmais que vocês devem abraçar, tá? Deus abençoe. Vamos rezar o Ângelus lá fora e uma santa quaresma para todos nós.